20 de novembro de 2019, esta é a segunda coluna a respeito do Dia Nacional da Consciência Negra, a qual eu, que não tenho origem étnica afrodescendente, reputo como a data mais importante da história social brasileira. Quem fala aqui é Bruno Lima Rocha para o portal Repórter Popular, a Rádio Com de Pelotas, a Acracom Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, Rádio Noroeste, cabeça da Rede Democracia de Campinas e 162 de emissoras comunitárias do Brasil. Vou seguir no óbvio. Por que a data do 20 de novembro ela é tão importante? Bom, primeiro que este é um país de maioria negra. Ou seja, naquele conceito da negritude como pertença e também como origem étnica. Durante muito tempo, o IBGE não fazia a soma nessa situação absurda de negros e pardos, como se a cor da pele fosse a definidora da pertença étnica. A gente sabe que é muito mais complexo que isso. Mas se somarmos o conjunto de, aspas, negros e pardos no Brasil, ou a maioria afro-brasileira, dá a maioria mesmo, tá? Dá quase 60%. 53 e alguma coisa, 55, dependendo, vai mais. Porque a cada ano que passa e a cada censo que ocorre, mesmo quando o censo é atrasado, como foi, por exemplo, durante o período Collor, o volume de brasileiras e brasileiros que se autodeclaram e se assumem como tal é gigantesco, enorme. Por que isso é tão relevante? Porque, embora sejamos vários Brasis, a gente tem duas características muito importantes para construir uma ideia prática, né? Não uma ideia abstrata, de povo em luta e poder popular. A primeira é o reconhecimento de que temos territórios indígenas, até aí parece meio óbvio, né? Mas temos territórios quilombolas, muitos. E esses territórios, essas terras de quilombo têm um volume muito maior do que o reconhecimento, a titulação definitiva e as políticas públicas para tais. Por que elas são tão relevantes? Primeiro, por justiça histórica, e segundo, porque trazem em si uma semente de práticas de vida, modos de vida que no mínimo são anticapitalistas ou de resistência. Esse é um aspecto. O outro é o seguinte: não cabe no capitalismo periférico brasileiro a maioria da população, logo não cabe a maioria negra. E não cabe nessa história de Estado pós-colonial, com esse racismo lusitano que a gente vive, uma reparação histórica. Então, quando a gente faz esse lema, né, traz essa ideia de Palmares ou nada, é porque para modificar essas estruturas pós-coloniais é modelo palmarino mesmo, não tem o que fazer. Claro que é muito difícil chegar nessa condição, mas essa é a condição de objetivo. Para nós termos aqui, por exemplo, uma constituição plurinacional, um reconhecimento plurinacional, pluriétnico dos Brasis, é preciso adotar posições e convencer posições de que ou a gente muda esse país estruturalmente, isso aí passa pela maioria afro-brasileira, ou faremos eternos paliativos. Não que não sejam importantes, como por exemplo a política de cotas, ela é muito relevante. Eu vou dar um exemplo sobre a relevância da política de cotas. Quem fala aqui, já disse na outra coluna, né? Sou socialmente branco, tenho origem de classe média alta e passei por obrigação numa federal, no caso a Federal Fluminense. Idas e vindas, me formei tardiamente ao final da década de 90, entrei em 90. Eu tive mais colegas negros na faculdade, federal, ambas federais, tá? UF e FRJ, que tinham origem como filhos e filhas de dirigentes de países africanos de língua portuguesa, estudando no Rio de Janeiro. Cidade de maioria negra, estado de maioria negra. Do que colegas brasileiras e brasileiros afrodescendentes. Esse número está mudando agora, em 2019. Então, temos mais e mais pessoas que podem ser atingidas para além, por exemplo, da mídia de massa, das redes sociais, etc. Qual seria o segundo passo? Especificamente no caso universitário, descolonizar os saberes. Aí a luta é mais embaixo, aí a luta é profunda. E aí vai em todos os setores da sociedade. É muito importante a gente entender isso. Eu vou repetir para concluir a coluna o que falei na primeira coluna. Agora não são apenas as Forças Armadas, mas quem confia
num estado pós-colonial, racista, com mentalidade maiameira, gussana, cucaracha, sudaca, mentalidade de subordinado, de colonizado, como opera as elites brasileiras, tá? Quem confia numa esquerda eurocêntrica também, ou ex-esquerda, ou centro-esquerda eurocêntrica, para defender Palmares e Pindorama? Quem faz é louco, né? Com todo respeito à luta antimanicomial. Quem faz não tem capacidade analítica nenhuma. Pois é, por isso que a gente repete o lema consigna e também a posição, né? O sul aonde queremos chegar, já que o norte é que nos atinge, que é Palmares ou nada. Obrigado.